Então, eu gostaria, para complementar essa conversa, para conversar um pouco conosco sobre essa situação do setor financeiro nos Estados Unidos e também, de certa forma, a macroeconomia norte-americana, de convidar Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, ao nosso programa. Alex, muito obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite, por participar hoje do nosso fechamento de mercado. Claro, obrigado. Maravilha. Alex, nós tivemos um problema nesses últimos dias. Primeiro com o Silvergate Bank, que foi uma crise isolada, o mercado de criptoativos sofreu bastante, tinha um receio por conta da postergação da divulgação dos resultados da companhia. No entanto, agora a gente sai do mundo de cripto e entra no mundo das pequenas empresas norte-americanas, dessas grandes startups, com o Silicon Valley Bank também apresentando problemas e tendo a interferência do órgão regulador. De certa forma, o mercado reagiu mal para todas as instituições financeiras. A gente tem muitos grandes bancos nos Estados Unidos perdendo valor hoje, o mercado punindo bastante essas ações. Inclusive, esse movimento se replicava no dia de ontem. A gente pode, de certa forma, ter um risco sistêmico se instaurando no sistema bancário norte-americano, ou o mercado está muito eufórico, está precificando muito negativamente toda essa crise e ela pode estar localizada apenas em algumas instituições financeiras. Nós tivemos, claro, algumas grandes autoridades norte-americanas indicando que estão observando esse risco em outras instituições que não só o SVB. Como é que você avalia essa situação? O que a gente pode tirar, claro, dessas duas grandes ou pequenas instituições financeiras, se a gente comparar com o restante do mercado norte-americano, tendo problemas agora com seus balanços operacionais? Acho que é importante a gente qualificar primeiro a magnitude, né? O SVB ele não é tão pequeno assim, na verdade. Ele, com a data do último balanço, o tamanho do ativo dele é equivalente mais ou menos de 1/3, quase um pouco mais de 30% do balanço da Lehman Brothers, que quebrou dia 15 de setembro de 2008. Então, não é tão... ele está listado dentro do ETF de bancos regionais, que geralmente são bancos menores, mas ele é um dos maiores bancos regionais, né? Não mais porque a capitalização de mercado dele evaporou hoje, né? Você está correto quando você disse que, sim, está todo mundo olhando o risco comum. Qual é o denominador comum, que é o pano de fundo, que gera uma certa dificuldade? Um ambiente de taxa de juros que sobe, né, encarecendo o custo de financiamento para todo mundo e, ao mesmo tempo, provocando essas marcações a mercado, tá, no portfólio dos bancos. E aí, como é que você faz a gestão? Tem algumas maneiras, geralmente são 3 maneiras de você classificar como é que você vai jogar no resultado do banco. Você vai jogar para equity, você vai jogar direto no resultado, que é efeito caixa, mas independente disso, era um banco que tinha as operações um pouco debilitadas, quer dizer, ele estava perdendo um pouco a rentabilidade dele, né? O ROA, o Return on Assets do banco era um pouco ruim, é um banco que se alavancou ao longo do tempo, é um banco que cresceu o balanço muito grande, muito rápido, em 10 anos saiu de 20 bilhões de dólares para 220 bilhões de dólares, e não manteve a saúde das outras métricas de fund, de rentabilidade. Então era um banco um pouco mais frágil, que nesse pano de fundo parece que cometeu um erro de execução, que tinha que receber, tinha que fazer uma certa reestruturação, fez uma venda de quase 10% do balanço, venderam 21 bilhões de dólares 2 dias atrás de títulos e tomaram uma marcação de quase 2 bilhões de dólares. E tentaram fazer um follow-on no dia seguinte. Não teve comprador. E aí se instalou uma crise. Em 2 dias a ação caiu aí 60%, mais de 60%. E aí o resto é história. A gente viu. Foi muito rápido. Me surpreendeu ter quebrado, porque em tese teria que ter acesso à janela de desconto do Fed, mas parece que foi muito rápido, né? E aí, como é tudo dentro do universo mais de tecnologia, que é um banco dentro de... né? Na verdade, é um dos melhores um dos bancos que tem mais relacionamento com empresas de venture capital e tecnologia. O Peter Thiel, que é um dos fundadores do PayPal, também teve hedge fund, estava um pouco no meio dessa história, aí acabou avisando para todas as empresas do portfólio tiraram o dinheiro, então teve uma corrida bancária e foi muito rápido, foi uma surpresa cair tão rápido, né, no FDIC, e o banco agora já está sendo reestruturado e os depósitos em outro banco. Então, assim, tem a sua resposta, acho que ela tem 2 partes. Temos uma questão sistêmica que vale para todo mundo, um desafio de juros subindo e essas marcações que são grandes do ponto de vista agregado, e ao mesmo tempo você pode ter a debilidade idiosincrática, que foi a questão do SIB.
Tem outros bancos que estão em situações similares, tem muito banco nos Estados Unidos, muito banco regional, e alguns estados, então tem que olhar. O First Republican Bank cai hoje 40%, 35%, 40%. Né? A gente tem que ver, será que é a mesma situação? Aposto que é uma situação ligeiramente diferente, mas acho que tem potencial para a gente ter risco sistêmico, e vamos lembrar um pouco da história. Quando a Lehman quebrou, dia 15 de outubro de 2008, o S&P naquele dia caiu 4,70%. O S&P foi cair 9% 15 dias depois, porque houve uma crise sistêmica que se arrastou, porque aí todo mundo achava que o banco ia quebrar, que o Bank of America ia quebrar, JP Morgan ia quebrar, Goldman Sachs, Morgan Stanley, aí quem lembra da história, lembra como é que foi. Então, você nunca sabe, é uma questão sempre ex post, né? Hoje a gente está meio que no ex ante, a gente tem informações muito limitadas do que está acontecendo. Nas próximas semanas, eu acho que na próxima semana a gente vai ter muito mais visibilidade de quanto é. Olhando os monitores, né, aqui os indicadores que tem, não parece ser uma crise sistêmica. Os indicadores de spread interbancário, de risco derivativo de bancos, CDS e por aí vai. Tirando o preço das ações dos bancos regionais, a gente tem pouca contaminação. Mas assim, a história mostra que as coisas acontecem logo depois, né? A contaminação vem depois. Então é muito cedo para a gente dar uma resposta categórica. Vai começar, já começou, né, inclusive no mercado de juros, uma precificação de que o Fed não vai conseguir subir 50 vezes, que era uma coisa que a gente estava, né, que o Powell deixou aberto 3 dias atrás, e hoje tem um pivô super forte, né? Então, assim, assim, tem um pouco de gosto de que a gente está no primeiro capítulo desse episódio. Uhum. Alex, Débora aqui falando com você. Boa tarde. Alex, deixa eu trazer aqui um questionamento que eu já estou vendo, já fui lendo aqui durante a tarde, algumas análises de alguns economistas, e tem alguns que já estão acreditando que esse colapso do SVB pode acabar evitando, né, que o Fed aumente essa taxa básica de juros americanas, aí tem um ritmo mais alto, é realmente para 0,5, como a gente já viu muitas, né, expectativas e aumentando, principalmente depois do payroll, mesmo com esse payroll mostrando o mercado de trabalho ainda mais forte, né, com pequenos sinais de aceleração, mas enfim, depois que vem essa notícia aí desse colapso, já tem economistas dizendo, olha, isso pode ser um fator que realmente vai dar uma segurada no Fed. Você acredita nisso ou você acha que é muito querer encontrar um ganho, assim, um motivo para poder ter um otimismo, ver um copo meio cheio, na sua opinião? Até complementando, acho que é justamente isso, né, Débora, perguntar para o Alex, será que o Banco Central não... Teoria da conspiração aqui, né? Ninguém vai querer que alguém quebre, assim, mas não pode ser assim, pô, vamos deixar quebrar, assim a gente arruma uma desculpa para não pegar pesado nos juros. É muita conspiração? Não, eu não acho que mas assim, é o que você falou, ninguém quer que um banco quebre. Agora, é natural quando a gente dá o choque, quando a gente vê o choque que a gente viu nessa velocidade, né, em 12 meses subir, em termos de expectativa de mercado, 500 basis points, a taxa básica de Fed Funds no mundo, né, porque vale para todo mundo a taxa em dólar, é muito forte, né? Então a gente já começa a ver alguns tipos de estresse, principalmente em crédito. Tá? E aí é natural que esse processo que eu te falei de como é que está os ALMs, né, os resultados dos bancos com essas marcações, comecem a criar alguns problemas. Agora, eu acho que a gente tem 2 semanas para o FONC de março, né? E semana que vem, na terça-feira, a gente tem um dado de inflação, que de acordo com os indicadores que eu estou olhando, vai vir um pouco acima do esperado, o consenso é 0,4, eu acho que vem mais perto de 0,5, 0,6. Acho que isso carimbaria fundamento para eles subirem para 0,5%. Tá? Dado que o Paulo deixou essa possibilidade bastante explícita no testemunho para o Congresso. Mas tudo vai depender de quão rápido as condições financeiras apertem caso a gente tenha um contágio muito grande no setor financeiro. De novo, não é um banco pequeno, são 220 bilhões de dólares. Né? O PIB do Brasil é 1.600 trilhões de dólares. É um pequeno país que quebrou, se você parar para pensar. Então não dá para saber, mas tem os depósitos do FDIC. É uma fração dos depósitos. Né? O que dentro do balanço, hoje, acho que era menos de 30% era depósito. Então, assim, 70% de 220 bi está numa fila para receber. Um equity que evaporou. Então, a gente vai entender isso nos próximos dias.
Quem fala que sabe o que vai acontecer, eu gostaria de ouvir, porque eu duvido que esteja certo. É muito incerto. Quando a Lehman quebrou, para a gente ter uma ideia, a massa falida da Lehman foi terminar de ser organizada, os últimos credores, ano passado, em 2022, né? E quebrou em 2008. Então, assim, é muito complexo. Os bancos têm diversos canais de transmissão para a economia real, vários clientes, vários produtos. Eu acho que este banco é um banco mais regional, com produtos mais focados na indústria de PC, que é super importante nos Estados Unidos. Deve ser menos sistêmico. Me parece que vai afetar bastante quem usava ele como cliente, né? Quem era cliente do SVB, mas acho que a gente precisa esperar um pouco. Mas, assim, para tentar sintetizar, eu acho que sim, eu acho que tem uma possibilidade, mas a gente precisa esperar as próximas 2 semanas. Se realmente, olha, não, foi uma coisa localizada, quem perdeu foram os grandes acionistas, não tem efeitos para a economia real, e a inflação vier acima do esperado, eu acho que a gente pode esperar uma alta de 50. Se a gente começar a ver condições financeiras, os spreads interbancários, outras corridas bancárias, um outro banco ter problemas, continuar tendo problemas, aí com certeza eles vão pegar mais leve. Porque tem um mandato, o Fed tem 2 mandatos, né? Controle de inflação e pleno emprego. Mas um mandato que é implícito, que não é explícito, é a estabilidade financeira. Não é à toa que eles têm tantos credit facilities, né? Você pode ir lá tomar, você é um broker dealer, você pode postar colateral, pegar dinheiro. Até se você fosse hedge fund, tivesse colateral estruturado, você podia fazer isso. Quer dizer, eles têm assim backstop facilities para todos os tipos de organização financeira que tem. Então, vai ser difícil eles criarem uma estabilidade, né, para poder ajudar de um lado e apertar os juros de outro. Então, eu acho que eles fariam um preço médio e continuariam subindo os juros, mas numa toada menos agressiva. Maravilha, inclusive trazendo alguns dados e algumas participações aqui no nosso chat, falando que Jerome Powell vai ter que rever algumas questões. Você acabou de mencionar essa possibilidade de tirar um pouco o pé, manter ali a taxa terminal especulada, mas subir os juros em um ritmo um pouco menor. E aí que eu lhe pergunto, nós temos os índices de condições econômicas dos Estados Unidos indicando que a taxa ainda não é suficientemente restritiva para combater em tanta velocidade, com tanta agressividade, a inflação que está sendo colocada como o principal inimigo do Federal Reserve neste momento. O Federal Reserve, na figura de Jerome Powell, no seu testemunho ao Congresso, dizendo que precisa atingir uma taxa suficientemente restritiva. Nós temos essa colocação. E a BlackRock especulando nestes últimos dias um juros terminal aqui para 2023 em 6%. Isso aqui já está em contrassenso ao mercado, entanto nós já temos algumas grandes instituições financeiras especulando esse aumento na taxa terminal de 2023. A que ponto? Quais serão as consequências de combater essa inflação nos Estados Unidos? O que a gente pode ver acontecendo demais, já que a gente já está vendo alguns desdobramentos nas instituições financeiras, se nós realmente atingirmos essa taxa suficientemente restritiva para a economia norte-americana? Você acredita realmente, aí eu trago, claro, as suas projeções aí na Guide, que a gente pode ter um juros tão forte nos Estados Unidos? Lembrando que a gente não vê isso há muito tempo, eu sou muito jovem, eu não lembro de ter juros nesses patamares e aí para frente eu também não tenho esses dados. Como é que está a sua visão em relação a isso? Qual será o resultado dessa taxa suficientemente restritiva para a economia norte-americana? Há 2 semanas atrás a gente fez um update da nossa visão e a gente mostrou, porque assim, de novo, né? A gente está num ambiente onde a ciência econômica ela vira um pouco de arte, porque as premissas dos modelos de decisão de política monetária eles estão num fluxo muito, muito diferente do que foi o passado, porque o mundo mudou muito depois da pandemia, né? Um exemplo aqui que eu acho que todo mundo consegue se relacionar. Nós subimos quase, então, 500 basis points, ou 5% a taxa de juros em dólar nos Estados Unidos. O desemprego está em 3,40. Então, será que a taxa de juros real é o que se imaginava? E aí vem essa questão, né, de que realmente a taxa precisa ser mais restritiva. Então, se está reavaliando isso, se está reavaliando a estrutura do mercado de trabalho, que parece que está muito desequilibrada do ponto de vista de oferta e demanda,
São fatores que começaram em 2017 com a mudança da política de imigração de Donald Trump, entre outros fatores. Então, tem, assim, as premissas houveram muitos choques nos modelos. Então, parece que, de fato, existe um caso para você falar que o juros precisa ser um pouco mais. Será que é 6,5? Será que é 6? Será que é 5,75? Tudo isso eu acho muito... Né, a diferença é muito pequena. A nossa cabeça é uma taxa de juros para 6, tá, no final do ano. Mas, de novo, eu acho que o evento de hoje é muito importante. Eu acho que ele pode mudar a velocidade e, dependendo do que acontecer com outras instituições financeiras, até o nível do terminal rate. Tá? Por quê? Porque banco, basicamente, é o agente econômico de transmissão de política monetária. Né? Você afeta, o Fed afeta o mercado de operações nas reservas dos bancos, e os bancos repassam esse crédito. Se os bancos não conseguem repassar crédito, você não consegue, a economia não funciona, a economia não roda. Então, assim, precisa ser saudável, senão a política monetária ela não se transmite. Tá? Então, eles têm que tomar cuidado, e hoje é um bom sinal de que, de repente, estamos chegando perto de um limite. Não quer dizer que a gente chegou a 100% do limite, mas talvez o sistema esteja sendo apertado o suficiente que algumas instituições não conseguem aguentar. Me parece que o banco que quebrou hoje foi mais um erro de execução, um pouco de erro de execução com esse panorama, com essa mistura desse panorama de juros subindo, tá? Mas é um sinal de que está apertando o sistema para um pouco de risco sistêmico. Eu acho que tem mais espaço para apertar, mas claramente hoje é um bom sinal. Se não esse risco não se perpetuar, eu acho que até o final do ano a gente provavelmente vai ver 6%, tá, de Fed Funds. Mas agora parece que assim, a gente tem uma prova cabal de que o sistema já está chegando no ponto de equilíbrio. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua participação hoje conosco, no nosso fechamento de mercado, trazendo alguns esclarecimentos e, claro, trazendo um ponto de vista um pouco mais apurado de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News. Obrigado, tchau, tchau.